Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Letícia, eu sou atriz, eu sou arte educadora também. E este é o meu canal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever, dar um like, comentar, compartilhar. Bom, hoje eu tô aqui, na verdade, para dar os meus 50 centavos de opinião acerca das obras de arte que estão sendo atacadas em alguns museus por ativistas ambientais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que essa história, eu não sei, eu achei ela meio esquisita, dei uma pesquisada, vamos falar sobre isso um pouquinho. Bom, eu vou dividir, gente, este singelo vídeo em 3 partes. Então a primeira parte eu vou comentar pra você que tá perdido, não sabe o que tá acontecendo. A primeira parte vai ser sobre explicar o que está acontecendo, tá? Segunda parte do vídeo, eu vou comentar um pouquinho por que é tão incômodo quando se atacam obras de artes. Por que a gente fica tão incomodado com isso? Tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E numa terceira parte, eu vou dar uma opinião um pouco pessoal em relação a isso e falar um pouquinho sobre esses grupos de ativistas, tá bom? Então bora lá, bora lá. Bom, primeira coisa, o que está acontecendo? No último dia 28, ou seja, ontem mesmo, Mona Lisa foi atacada pela segunda vez por ativistas climáticos que jogaram sopa na obra Mona Lisa. Se você está perdido, não sabe o que eu tô falando, pelo amor de Deus, Mona Lisa, um dos maiores quadros da arte europeia, da arte ocidental, conhecidíssimo, pintado por Leonardo da Vinci na época do que a gente conhece historicamente como Renascimento, que já faz aí uns 500, 600 anos, tá? Então essa obra foi atacada por uma dupla de ativistas que jogaram sopa na obra. Calma, tá tudo bem com a obra estava envolta em vidro, mas ainda assim ela foi atacada. Bom, o que vem acontecendo é isso. Durante alguns meses, desde 2022 para cá, vem acontecendo uma série de protestos, de grupos na Europa especificamente, a gente fica sabendo desses protestos, dessas ações, né? Dessas ações meio performáticas, digamos assim, de pessoas que vão lá, é sempre em dupla, tá? Eles vão sempre em dupla, eles vão no museu, eles escolhem uma obra de arte, essas obras de arte elas não são escolhidas à toa, elas têm um porquê. Algumas delas elas estão diretamente ligadas com a temática de destruição ambiental, de mudança climática, de aquecimento global. Outras não necessariamente, como a Mona Lisa não tem nada a ver com isso em relação à temática, tá? Mas algumas outras obras têm sim, eles escolhem de propósito, porque também é uma obra que fala sobre esse assunto, né? Que o tema da obra é sobre questões de consumo, enfim, destruição ambiental, etc. Eles vão em dupla, eles entram no museu, escolhem a obra de antemão, claro, e eles atacam essa obra. Ou eles jogam alguma coisa na obra, tinta, sopa, enfim, ou eles colam a mão deles na obra, para eles terem a atenção do público que tá ali naquele momento do museu, para, enfim, falar sobre questões de mudança climática e meio ambiente. Então, basicamente, é isso que tá acontecendo em museus da Europa, tá? Isso já aconteceu, até anotei aqui, já aconteceu na Alemanha, já aconteceu na Escócia, na França, na Inglaterra e na Espanha. Enfim, das coisas que eu pesquisei, pelo menos nesses países que eu citei agora, esse tipo de protesto já aconteceu, tá? E tivemos aí o ataque à Mona Lisa, que está no Louvre, que fica em Paris, na França, caso você esteja perdido aí na geografia. Tá, a primeira coisa que a gente tem que pensar, como eu falei pra você, por que é tão incômodo atacar uma obra de arte? Por quê? Pensa aí, vou te dar 5. O que te incomoda quando alguém ataca uma estátua, um monumento, um quadro, um filme, um livro? Por que parece que viu um negócio da entranha, né? Vem da nossa entranha. Assim, por que eles estão fazendo isso com a Mona Lisa, tadinha da Mona Lisa? Mona Lisa não tem nada com isso, não. Por que a gente fica tão incomodado? Será que temos respostas para isso? 5 segundos para vocês pensarem. Sim, nós temos algumas respostas possíveis. Então, vamos parar para pensar que um objeto artístico, ele tem uma importância histórica, ele tem uma importância cultural, ele tem uma importância de signo também. Signo é um conceito de uma linha que a gente chama de semiótica. Tá? O signo é a coisa em si, que a gente cria sentido em cima dele. Enfim, a coisa é um pouco mais complexa que isso, óbvio, mas resumindo. Então, quando a gente pensa na Mona Lisa, a Mona Lisa é um grande símbolo
insígnico, cultural da arte ocidental. Ela tem diversas camadas de interpretação e importância histórica e cultural. E aí, quando a gente pensa em importância histórica e cultural, a gente está pensando num povo que dá significado e dá sentido àquela obra, né? Que dá importância àquela obra de arte. Então, quando alguém fere aquela obra de arte, as pessoas ficam, a pessoa tá ferindo, porque faz parte desse imaginário coletivo, dessa identidade coletiva que preserva aquela obra. Aquela obra só existe porque, de uma certa forma, existe um esforço comunitário, mesmo que não seja você que trabalha no museu que está preservando aquela obra, mas existe indiretamente um esforço comunitário para se preservar aquele objeto artístico, tá? Então, por isso que a gente fica tão incomodado. Lembra quando atacaram Borba Gato em São Paulo? Eu sou de São Paulo. Então, assim, quando atacaram Borba Gato, quando atacaram o Monumento das Bandeiras, por exemplo, né, quando derrubaram algumas estátuas de escravagistas nos Estados Unidos e em outros países. Então, é isso. Você tem uma obra de arte, e essa obra de arte, ela carrega com ela diversas questões, e aí quando ela é atacada, é como se essas questões, esses valores que estão em volta da obra, fossem também atacados. Além da questão do imaginário coletivo, da importância que se dá a uma obra de arte, né? Porque a arte, gente, na verdade, a arte, ela constitui uma comunidade, ela nos constitui como humanos, trazendo subjetividade e subjetividade coletiva e sentido de mundo. A arte é uma coisa muito mais profunda do que a gente pensa, tá? Então por isso que a gente fica incomodado. Não podia, você fica pensando, não podia ter feito outra coisa, não podia ter queimado um poste de rua, precisava ser a Mona Lisa, precisava ser os girassóis do Van Gogh, precisava ser as sopas do Campbell, do Campbell não, gente, do Andy Warhol. Campbell é o nome da sopa. Então, assim, por isso que a gente se incomoda tanto quando se atacam obras de arte, porque é como se atacasse a nós mesmos. Não é? Como se atacasse a gente mesmo. E não é a gente, é só uma obra inanimada. Mas por que a gente tem essa sensação? Por causa dessa relação histórica, cultural, semiótica, de subjetividade, né? Quando falam mal de um artista que a gente gosta, é como se atacasse a nós mesmos. Por causa dessa questão da subjetividade que a arte cria em nós. Né? A arte faz parte da nossa história, as linguagens fazem parte da nossa história pessoal. E de uma história coletiva histórica que é maior que a gente. Certo? Então, fechamos a segunda parte do vídeo, tá? Uma coisa bem rápida aqui. Bom, pra finalizar, um pouquinho sobre a minha opinião sobre esses grupos. Então, assim, gente, eu tendo a não gostar deste tipo de protesto. A não ser que seja uma coisa, assim, muito específica sobre alguma coisa, assim. Eu tendo a achar esses protestos da Europa, em específico, eu sempre achei eles meio over, assim, uma coisa meio... Não sei. Me parece uma coisa meio espetacularização, que você cria ali um certo burburinho, uma certa polêmica, mas que parece que o objetivo, que é falar sobre meio ambiente e mudança climática, ele não é atingido. Eu não sei, assim, parece que incomoda, mas o objetivo final, ele nunca, de fato, é atingido, assim. Eu tava dando uma olhada nos sites dessas organizações e tudo parece muito apocalíptico. Eu tenho um pouco de preguiça, assim, de grupos que se dizem grupos políticos, independente do que eles estão se organizando em prol, né? Mas tudo parece... Eles usam muito a palavra crise, fim da humanidade, o tempo está acabando, coisas nesse sentido, assim, que geram uma certa noção meio de apocalipse mesmo, assim, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar nós mesmo. O mundo vai continuar do mesmo jeito e é isso aí. Quem que vai acabar é a humanidade, né? E uma das falas, eu peguei uma das falas dos ativistas e um deles disse assim: o que é mais importante, uma obra de arte ou ter uma alimentação saudável? Gente, isso é uma falsa comparação lógica. Porque, assim, obviamente todas as pessoas tinham que ter acesso à alimentação. Mas não é por isso que o ser humano vai deixar de produzir arte. O ser humano sempre produziu arte, inclusive em situações extremamente análogas. Ou seja, análogas não, em situações extremamente precárias. Você não produz arte e cultura só no palácio. Você produz arte e cultura em qualquer tipo de situação.
Se fosse assim, você vai olhar para as comunidades mais pobres do planeta e falar que esse povo não tem cultura. O que é completamente errado. Porque essas pessoas, todo ser humano produz cultura e arte. Mesmo passando fome. É contraditório, mas é real. A arte não se produz só no palácio, no conforto. Teve gente que foi presa, por exemplo, no Holocausto e escreveu livro dentro do Holocausto, assim, sabe? Umas coisas nesse sentido. Eu não tô falando que isso é legal, que a gente tem que passar fome, não é isso. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, tá? Mas o que eu tô dizendo é que isso é uma falsidade lógica, né? Como se a obra de arte importasse menos do que a alimentação, sendo que o que nos constitui como humanos, desde a pré-história, é o fato de nós produzirmos cultura e trabalho. E trabalho que gera cultura, que gera identidade e subjetividade coletiva. Uma coisa não está desvinculada da outra. As pessoas terem acesso à alimentação é uma coisa, ponto. Sabe? Não sei, eu acho isso meio que uma falsa lógica. E o outro falou assim: a arte está salva, não o futuro dos nossos filhos. Tá. É que assim, né, esse debate ambiental, ele tá diretamente ligado a questões econômicas. Né? Precisaria ter uma mudança econômica para ter uma outra relação com o meio ambiente, enfim, tem uma questão filosófica que ampara a questão econômica. Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas também, eu não sei, como eu falei pra vocês, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho tudo muito apocalíptico, uma coisa meio over the table, sabe? Não sei, eu não curto esse tipo de protesto, assim, eu acho meio... Não por uma questão conservadora de, ai, mexeu com a obra de arte, não é nada disso não, é só uma coisa meio... Não sei, acho meio bobo, sabe? Me lembra alguns outros tipos de protestos que tinham, de feministas e tal, com os grupos feministas, que era uma coisa meio boba também, eu achava meio, sei lá. Não é o tipo de tática que eu faria, por exemplo. Mas enfim, é isso que eu queria trazer com esse vídeo, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é um pouco dessa questão do porquê que nos incomoda tanto, qual que é o interesse real desses grupos, quem são esses grupos de verdade, o que eles querem de fato, eles estão vinculados a quem? Eu acho que a gente tem que sempre se perguntar essas coisas. E é isso, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham dessa treta toda. E será que teremos novos ataques? Provavelmente sim. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela chamada Humanidade e suas crises. Ok? Vou deixar meu Pix aqui. Quem quiser doar qualquer valor, estou aceitando. Qualquer momento, qualquer hora. Beijo, bye. Até o próximo vídeo. A gente se vê. E é nóis.